No jantar do nosso aniversário, meu marido ria com os amigos enquanto me entregava os papéis do divórcio. A amante dele estava sentada ao lado, usando meu colar. Eles brindaram ao amor deles enquanto eu permanecia ali, esquecida. Assinei baixinho. Sorri e então fiz algo que fez com que todos eles se arrependessem de terem rido. Julian ergueu sua taça de champanhe no nosso jantar de aniversário e anunciou para todos à mesa que deveriam brindar a novos começos. E eu observei seus amigos rirem enquanto sua assistente Penélope sentava-se ao lado dele usando o colar de diamantes da minha avó como um troféu que ela havia conquistado. Os papéis do divórcio que ele deslizou sobre a toalha de mesa branca tinham post-its marcando onde eu deveria assinar. E Marcos já estava gravando com o celular para registrar minha humilhação e compartilhar o vídeo em algum grupo de bate-papo depois. Eles queriam que eu chorasse. Queriam que eu implorasse. Queriam me ver desmoronar diante de todos que vieram testemunhar minha destruição pública. Em vez disso, peguei minha caneta e assinei cada página enquanto eles observavam em silêncio confuso. Porque o que nenhum deles sabia era que eu havia passado 8 meses me preparando para exatamente esse momento. Antes de prosseguirmos, quero agradecer por se juntarem a mim para compartilhar essas histórias de resiliência e justiça. Se você acredita que a traição jamais deve ficar impune, considere se inscrever. É grátis e nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora, vejamos o que aconteceu em seguida, mas estou me adiantando. Para entender como acabei naquela mesa assinando os papéis do divórcio enquanto a amante do meu marido usava a joia de família, você precisa entender o que aconteceu antes. Você precisa saber sobre o casamento que eu pensava ter, a vida que eu acreditava que estávamos construindo juntos e o momento exato em que tudo em que eu acreditava se revelou uma série de mentiras cuidadosamente elaboradas. Eu e Julian nos conhecemos 4 anos antes, em um evento beneficente para a revitalização do centro da cidade. Eu estava lá representando o Departamento de Planejamento Urbano, apresentando propostas para moradias populares que não desalojassem os moradores atuais. Ele apareceu como voluntário falando sobre design arquitetônico com tanta paixão que as pessoas se reuniram ao seu redor como se ele estivesse discutindo viagens de aventura em vez de regulamentos de zoneamento. Ele me encontrou depois perto da mesa de refrescos e fez perguntas inteligentes sobre o meu trabalho, que me fizeram sentir vista de maneiras que eu nunca havia experimentado antes. A maioria dos homens com quem saí achava o planejamento urbano entediante ou se sentia ameaçada por uma mulher que falava sobre códigos municipais com entusiasmo genuíno. Julian parecia diferente. Ele me ouvia quando eu falava. Ele fez perguntas adicionais. Ele tratou minha carreira como se fosse importante. Namoramos por 18 meses antes de ele me pedir em casamento no Bela Corte, a sofisticada churrascaria com lustres de cristal e preços que exigiam um planejamento financeiro cuidadoso para pessoas como nós, que tinham empregos comuns e pagavam empréstimos estudantes. Ele havia reservado uma mesa de canto, pedido um champanhe que eu sabia que ele não podia realmente pagar e se ajoelhou na frente de estranhos que aplaudiram quando eu disse sim. O anel não era caro, mas era um gesto atencioso. Uma aliança simples com um pequeno diamante que ele havia economizado durante meses para comprar. Eu o usava com orgulho porque representava algo em que eu começava a acreditar que poderia ser real. Uma parceria com alguém que me via como igual, e não como um acessório em sua vida. Nosso casamento foi pequeno, realizado no jardim da minha avó 6 meses depois. Ela ainda estava viva na época, embora já estivesse doente com um câncer que a levaria 8 meses após nossos votos. Naquele dia, ela usava seu colar de diamantes, uma joia de família que havia sido passada por 4 gerações de mulheres em nossa família. Após a cerimônia, ela tirou o colar e o colocou em volta do meu pescoço, com as mãos tremendo levemente por causa da medicação, mas a voz firme quando me explicou o seu significado. Este colar sobreviveu à Grande Depressão, quando minha trisavó penhorou tudo mais para alimentar seus filhos, mas se recusou a vender esta peça. Ela sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, quando minha bisavó a usou no funeral do marido e depois a serviu como garantia para um empréstimo para comprar a casa onde criou 3 filhos sozinha. Ela sobreviveu ao divórcio da minha avó nos anos 70, quando o marido a deixou pela secretária, e ela construiu um negócio de sucesso do zero, usando esse colar em todas as reuniões importantes como um lembrete de que vinha de uma família de mulheres perseverantes. Quando minha avó faleceu, herdei aquele colar junto com suas histórias sobre resiliência e sobre se recusar a ser destruída pelas circunstâncias ou por homens cruéis. Eu a guardava no cofre do nosso quarto, tirando-a apenas nas ocasiões mais importantes,
pois representava algo mais valioso do que os próprios diamantes. Representava a sobrevivência. Representava a força das mulheres que foram derrubadas, se levantaram e construíram vidas que valiam a pena serem vividas. Apesar de tudo que tentou destruí-las. Julian e eu nos mudamos para casa na rua Maple 3 meses depois do nosso casamento. Ela precisava de reformas, mas a estrutura era sólida, e passávamos os fins de semana pintando paredes, restaurando pisos e planejando as reformas que faríamos assim que tivéssemos economizado dinheiro suficiente. Plantei rosas no jardim usando técnicas que minha avó me ensinou antes de ficar doente demais para cuidar do jardim. Julian falou sobre o escritório em casa que queria construir, a reforma da cozinha que aumentaria o valor do imóvel, os futuros filhos que poderiam brincar naquele jardim. Entre as rosas que eu cultivava. Tínhamos carreiras separadas, mas jantávamos juntos quase todas as noites, conversando sobre projetos, problemas e planos para a vida que supostamente estávamos construindo como uma equipe. Trabalhei muitas horas no departamento de planejamento urbano, gerenciando projetos de desenvolvimento que exigiam equilibrar as necessidades da vizinhança com os interesses dos incorporadores e a pressão política. O trabalho foi exaustivo, mas gratificante. E Julian pareceu orgulhoso do que eu fiz. Ele perguntava sobre o meu dia e ouvia minhas respostas. Dava sugestões quando eu enfrentava decisões difíceis. Celebrava minhas pequenas vitórias como se elas também fossem importantes para ele. Achei que tínhamos o tipo de parceria que minha avó me disse para procurar. Duas pessoas remando na mesma direção, mesmo quando o caminho ficava difícil. Durante 3 anos, foi nisso que acreditei. Tivemos 3 anos do que parecia um casamento de verdade, com problemas e soluções normais. Às vezes discutíamos sobre dinheiro, tarefas domésticas ou qual família visitar nas férias, mas sempre resolvíamos a situação. Apoiávamos as carreiras um do outro, mesmo quando isso significava sacrificar tempo juntos. Conversávamos sobre filhos, aposentadoria e envelhecer na casa da rua Maple. Eu confiava nele completamente porque nunca tive motivos para desconfiar. E a confiança é a base de um casamento. Quando você acredita em alguém o suficiente para apostar todo o seu futuro no caráter dessa pessoa. Então, cerca de 8 meses antes daquele jantar de aniversário no Bela Corte, algo mudou em Julian, algo que eu notei, mas não consegui identificar exatamente. Ele começou a trabalhar mais tarde, chegando em casa depois das 9 ou 10 da noite com explicações sobre clientes difíceis e prazos de projetos que pareciam bastante plausíveis. Segundo ele, seu escritório de arquitetura estava passando por um período de muito trabalho, competindo por contratos que exigiam horas extras e trabalho nos fins de semana. Eu entendia o que eram carreiras exigentes, porque eu também tinha uma. Então, não questionava as noites em claro ou as viagens de fim de semana para me encontrar com potenciais clientes em outras cidades. Eu simplesmente ajustei nossa rotina, jantando sozinha com mais frequência e reservando as conversas para as noites em que ele chegava em casa cedo o suficiente para realmente conversarmos. Ele se matriculou em uma academia exclusiva no centro da cidade, que custava mais por mês do que nosso orçamento para compras de supermercado. Contratou um personal trainer e começou a se exercitar antes do trabalho e às vezes, durante o horário de almoço. Seu corpo mudou, ficando mais magro e definido, e ele começou a comprar roupas que destacavam a transformação. Os ternos sob medida substituíram os blazers de pronta entrega que ele usava antes. Relógios de grife começaram a aparecer em seu pulso. Ele passou a usar colônias que custavam mais do que o perfume que eu comprava para mim mesma uma vez por ano. Quando comentei sobre as mudanças, ele explicou que sua empresa esperava uma certa imagem para as reuniões com os clientes, que a apresentação era importante na arquitetura porque eles vendiam visão e estética juntamente com o projeto estrutural. De certa forma fazia sentido, o que me permitia ignorar o desconforto que sentia ao ver meu marido se transformar em alguém que gastava mais tempo e dinheiro com a aparência do que com a prestação da nossa hipoteca. Nossa vida íntima desapareceu tão gradualmente que só me dei conta de que havia acabado depois de meses sem qualquer contato físico além de beijos de despedida superficiais pela manhã. Quando tentei iniciar algo mais, Julian apresentou desculpas que individualmente pareciam razoáveis, mas que juntas formavam um padrão que eu estava determinada a ignorar. Ele estava exausto do trabalho, estava estressado com uma apresentação. Tinha uma reunião cedo e precisava dormir. Ele começou a insinuar que eu estava sendo carente quando perguntei se havia algo errado entre nós.
transformando minhas preocupações em defeitos de caráter que me fizeram questionar se eu estava imaginando problemas que não existiam. Uma vez sugeri terapia de casal e ele me olhou como se eu tivesse proposto algo profundamente ofensivo, perguntando por que eu sempre tinha que criar drama do nada. Então, parei de perguntar. Parei de tomar a iniciativa. Tornei-me menor e mais quieta em minha própria casa porque uma parte de mim entendia que insistir forçaria uma resposta que eu não estava pronta para ouvir. Em vez disso, concentrei-me no trabalho no jardim e em manter a aparência de normalidade através da pura determinação de acreditar que os casamentos passam por fases difíceis e saem mais fortes. Do outro lado, minha irmã Raquel viu o que eu me recusava a admitir. Ela veio me visitar num sábado, quando Julian supostamente estava no escritório, e nós nos sentamos no jardim tomando chá gelado enquanto ela perguntava com cuidado se estava tudo bem com meu casamento. Eu me irritei imediatamente, fiquei na defensiva de uma forma que comprovou que ela havia tocado em algo verdadeiro. Insisti que estávamos bem, apenas ocupados com o trabalho e cansados das exigências da vida adulta. Raquel havia passado por um divórcio 2 anos antes e reconheceu padrões que eu estava ativamente negando. Ela não pressionou, apenas apertou minha mão e disse que estaria lá sempre que eu precisasse dela. Depois que ela saiu, fiquei parada na nossa cozinha olhando para a vida que eu havia construído em torno das preferências e da rotina de Julian. A cafeteira programada de acordo com as suas preferências, o plano alimentar organizado em torno das suas restrições alimentares, a casa meticulosamente cuidada que cada vez mais parecia um cenário para um casamento que só existia na minha recusa em aceitar que já tinha terminado. Reprimi as dúvidas e disse a mim mesma que Raquel estava projetando o relacionamento fracassado dela no meu, que era perfeitamente bom. Então, 3 dias antes do nosso 4º aniversário, Julia me mandou uma mensagem enquanto eu estava revisando relatórios de orçamento na minha mesa. Ele tinha feito uma reserva no Bela Corte para sexta-noite para comemorar, com direito a um emoji de taça de champanhe que parecia errado de maneiras que eu não conseguia explicar. Julia não tinha iniciado uma comemoração em mais de um ano. Nem meu aniversário, nem nosso último aniversário de casamento, nem mesmo o Dia dos Namorados. O entusiasmo repentino pareceu forçado, artificial, como se ele estivesse seguindo um roteiro em vez de expressar afeto genuíno. Respondi com um joinha porque não sabia o que mais dizer, e fiquei olhando para a tela do computador sem enxergar os números à minha frente. Algo estava para acontecer, algo que eu vinha evitando por meio da correria do dia a dia, da negação e da esperança desesperada de que ignorar os problemas de alguma forma os resolveria. Naquela noite, fiquei acordada ao lado de Julia enquanto ele dormia tranquilamente, completamente alheia ao fato de que finalmente e de forma aterradora, eu havia despertado para realidades que não podia mais fingir que não existiam. Mas mesmo assim, mesmo deitada ali no escuro, sabendo que algo estava profundamente errado, eu não tinha ideia de quão calculada havia sido a traição ou há quanto tempo Julian vinha planejando minha destruição. Eu ainda não sabia nada sobre Penélope. Não sabia nada sobre o dinheiro. Não sabia nada disso. Essa revelação ainda estava a 3 dias de distância, me aguardando numa manhã de quarta-feira que destruiria todas as ilusões às quais eu ainda me agarrava sobre o homem com quem me casei e a vida que supostamente construímos juntos. A manhã de quarta-feira chegou com um brilho tão intenso que parecia insultante. Considerando o que estava prestes a acontecer. Acordei às 5h30 para me preparar para uma apresentação sobre mudanças nas normas de zoneamento que seriam votadas pela Câmara Municipal no final daquela semana. O projeto era importante. Ele determinaria se famílias de baixa renda poderiam permanecer em bairros que estavam sendo alvo de empreendimentos de luxo. Mas minha mente estava confusa por causa da noite em claro que passei deitada ao lado de Julian, imaginando o que aconteceria na sexta-feira. Julian já tinha saído para seu treino matinal. Pelo menos era o que dizia o bilhete na bancada da cozinha, escrito com sua letra caprichada. Treino de academia cedo, de volta às 8. Preparei o café na máquina que eu havia programado com a intensidade e a temperatura que ele preferia. Mais uma pequena concessão entre as 1000 que definiram nosso casamento. Seu laptop estava aberto sobre a mesa da cozinha, onde ele o deixará na noite anterior. A tela estava escura, mas ele ainda estava conectado, a julgar pela pequena luz que brilhava no botão liga, desliga. Eu não tinha planos de olhar. Não tinha motivos para desconfiar de Julian além de um vago desconforto, da preocupação da minha irmã e da sensação de que algo fundamental havia mudado em nosso relacionamento. Estendi a mão por cima do laptop para pegar o açucareiro e meu cotovelo roçou o touchpad.
A tela acendeu instantaneamente, exibindo sua caixa de entrada de e-mails em detalhes. Uma notificação apareceu na parte superior da tela. Nova mensagem de Penélope Morrison. Assunto: a noite passada foi incrível. Minha mão congelou no meio do caminho até o açucareiro. Penélope Morrison era assistente executiva de Julian. Eu a tinha conhecido brevemente na festa de fim de ano da empresa dele, 6 meses antes. Uma mulher perto dos 30 anos, com o cabelo com mechas feitas por um profissional e aquele tipo de autoconfiança que vinha de ser atraente e ter consciência disso. Julian a apresentou como eficiente e profissional. Alguém que mantinha sua agenda organizada e lidava com clientes difíceis com habilidade diplomática. Naquela época, eu não tinha pensado nada dela, além de um breve momento em que me comparei desfavoravelmente à sua juventude e elegância. A pré-visualização do e-mail mostrava a primeira linha: não consigo parar de pensar em você. Quando poderemos? Cliquei antes que minha mente racional pudesse impedir minha mão. A mensagem se abriu e com ela, um arquivo inteiro de correspondências que vinham acontecendo paralelamente ao meu casamento por quase um ano. Centenas de e-mails organizados em conversas encadeadas, cada um com seu próprio assunto. Confirmação de hotel para a viagem a Portland. Mal posso esperar pelo fim de semana. Pensando no nosso futuro. Sentei-me à mesa da cozinha porque minhas pernas não conseguiam mais sustentar meu peso. Abri a primeira sequência de e-mails, datada de 11 meses antes, e comecei a ler com o tipo de foco metódico que normalmente reservava para relatórios orçamentários e propostas de desenvolvimento. Julian havia escrito para Penélope sobre um encontro para tomar uns drinks após uma apresentação para um cliente. A resposta dela foi uma sugestão de jantar. Ele concordou e acrescentou que já fazia semanas que queria passar um tempo a sós com ela. A resposta dela incluiu o endereço de um hotel. Os e-mails evoluíram, tornando-se cada vez mais íntimos e menos cautelosos. Eles conversaram sobre o casamento infeliz de Julian com uma esposa que não o entendia, que estava mais interessada na carreira do que em ser uma parceira, que se tornará entediante e previsível. Penélope escreveu sobre como ele era diferente dos outros homens com quem ela saía, como era maduro, realizado e merecedor de alguém que realmente o valorizasse. Eles planejavam viagens de fim de semana para cidades litorâneas sob o pretexto de reuniões com clientes. Discutiam como seria a vida juntos depois que Julian finalizasse o divórcio que aparentemente estava planejando. Os e-mails mais recentes, enviados na última semana, tratavam do jantar de aniversário de sexta-feira no Bela Corte. Penélope escreveu que estava animada para finalmente tornar público o relacionamento delas, que mal podia esperar para ver a minha reação quando eu percebesse o que estava acontecendo. Julian respondeu que convidou Marcos e Vitória como testemunhas, juntamente com seu irmão Derek, para apoio moral. Ele descreveu isso como um encerramento, o fim oficial de um casamento que já estava morto há anos. A resposta de Penélope incluía detalhes sobre o vestido que ela havia comprado para a ocasião e sua empolgação por finalmente poder usar o colar que Julian lhe dera. O colar da minha avó, uma herança de família que sobreviveu a 4 gerações de mulheres que suportaram coisas piores do que maridos infiéis. Julian havia pegado o carro emprestado há 6 meses, alegando que queria limpá-lo e avaliá-lo para fins de seguro. Confiei a ele algo que representava toda a história de resiliência da minha família, e ele o entregou à sua amante como se fosse um presente dele. Abri nossa conta bancária conjunta no meu celular com as mãos que começaram a tremer. Eu havia confiado demais nas pessoas para monitorar nossas finanças com cuidado, além de confirmar se o pagamento da hipoteca havia sido quitado todos os meses e se tínhamos uma reserva suficiente para emergências. O que descobri ao examinar as declarações fez com que o caso extraconjugal parecesse quase secundário em relação à traição financeira sistemática. Gastos em joalherias que eu nunca tinha visitado. $4.000 na Brennan Fine Jewelry há 3 meses. Outros $2.600 na Hamiltons 2 semanas depois. Boutiques de grife onde eu nunca tinha comprado. Compras que variavam de $500 a $1.800. Todas em tamanhos que não eram meus. Restaurantes caros onde nunca tínhamos comido juntos. Contas de $200, $300, $400 em churrascarias e bares de vinho no centro da cidade. Despesas com hotéis em Portland, Seattle e São Francisco durante os fins de semana em que Julian alegava estar participando de conferências de arquitetura. Viagens de fim de semana para resorts litorâneos. Uma pousada em Cannon Beach por $600 a noite. Um hotel boutique em Carmel por $800.
Um resort de luxo em Monterey por mais de US cifrão 1.000. Todas as despesas foram debitadas no nosso cartão de crédito conjunto. Todas ocorreram durante períodos em que Júlia me disse que estava viajando sozinho a trabalho. Em seguida, abri nossa conta poupança, aquela para a qual vínhamos contribuindo há 2 anos para financiar a reforma da cozinha que eu estava planejando. A conta, que deveria conter quase $30 mil, apresentava um saldo de US cifrão 4.000. Verifiquei o histórico de transações e encontrei transferências sistemáticas que Julian havia feito nos últimos 8 meses. Ele estava movimentando dinheiro em incrementos de $2 ou $3 mil para uma conta que eu não reconhecia. O panorama financeiro completo levou quase 2 horas para ser elaborado, enquanto eu estava sentado à mesa da cozinha, com o café esfriando e o sol subindo pela janela. Julian gastou mais de $50 mil em seu caso extraconjugal no último ano. Dinheiro que tínhamos economizado juntos. Dinheiro que ganhamos com minhas semanas de trabalho de 60 horas e com o suposto compromisso dele com o nosso futuro juntos. Ele vinha construindo uma vida completamente separada com Penélope, usando recursos roubados do casamento que planejava destruir publicamente na sexta-feira. Eu não conseguia ficar naquela casa nem mais um segundo. Peguei minha bolsa e as chaves do carro e dirigi até o apartamento da Raquel, do outro lado da cidade, chegando antes das 9 horas da manhã sem ligar antes. Minha irmã abriu a porta vestindo calças de pijama e um moletom grande demais, e sua expressão mudou de confusão para alarme ao ver meu rosto. Ela me puxou para dentro sem fazer perguntas, e eu desabei. Não dramaticamente, não com um choro teatral, mas com aquele tipo de colapso físico completo que acontece quando seu corpo finalmente para de fingir que tudo está sob controle. Acabei no chão da sala dela, com as costas apoiadas no sofá, e contei tudo. Os e-mails que se acumularam ao longo de 1 ano, as reservas em hotéis, restaurantes e compras de joias, os $50 mil roubados das nossas contas conjuntas, o colar da minha avó dado à amante dele como se as relíquias de família fossem meros objetos descartáveis. O jantar de aniversário que ele planejou seria minha execução pública enquanto seus amigos filmavam minha humilhação. Raquel sentou-se ao meu lado naquele chão e não disse nada por um longo tempo. Ela não ofereceu garantias de que Julian pudesse ter explicações, ou de que os casamentos pudessem sobreviver a casos extraconjugais, nem nenhum dos clichês que as pessoas dizem quando se sentem desconfortáveis com a dor alheia. Ela havia passado por seu próprio divórcio 2 anos antes, quando seu marido a deixou por uma mulher 15 anos mais jovem. Ela compreendeu que algumas traições não têm explicações relevantes, apenas consequências que precisam ser administradas. Quando finalmente parei de falar, Raquel fez café e me trouxe uma caneca. Mesmo achando que não conseguiria beber nada por causa da náusea, ela se sentou à minha frente em sua pequena mesa de cozinha e fez uma pergunta. O que você quer fazer? Limpei o rosto com a manga da camisa e senti algo mudar dentro de mim. A dor ainda estava lá, aguda, crua e avassaladora, mas por baixo dela havia algo mais frio e duro que eu nunca havia sentido antes, mas que reconheci imediatamente como aquilo que me ajudaria a superar isso. Eu não quero aceitar isso, eu disse. Não quero ser a mulher que é destruída enquanto todos assistem sem fazer nada. Quero lutar. Raquel assentiu lentamente e pegou o celular. Ela percorreu sua lista de contatos e o estendeu para mim, dizendo: ligue para Catherine Brennan. Ela é a advogada que cuidou do meu divórcio. Ela nunca perde. O escritório de Catherine Brennan ocupava o 15º andar de um prédio de vidro no centro da cidade, com janelas do chão ao teto que davam para a cidade que eu havia passado anos tentando melhorar por meio de projetos de planejamento urbano, mas que de repente pareceram insignificantes em comparação com a destruição da minha vida pessoal. A recepcionista me conduziu a uma sala de conferências onde Catherine estava à espera, vestida com um impecável terno cinza que transmitia competência e controle. Ela tinha por volta de 45 anos. Cabelos escuros presos num coque apertado e uma expressão que sugeria que já tinha ouvido todas as variações de traição e não se chocava facilmente. Seu aperto de mão era firme o suficiente para doer um pouco, deixando claro imediatamente que aquela era uma mulher que não fazia nada pela metade. Sentei-me em frente a ela na mesa de conferências polida e contei minha história. Pela segunda vez naquela manhã. Dessa vez eu não chorei. Mantive a voz firme e apresentei os fatos como se estivesse fazendo uma apresentação de trabalho. O caso extraconjugal
o roubo financeiro, o ano de engano sistemático, o jantar de aniversário planejado como humilhação pública. Catherine tomava notas com caligrafia impecável, fazendo perguntas ocasionais sobre bens em comum e acesso à conta, e se eu tinha documentação de tudo o que havia descoberto. Quando terminei, ela largou a caneta e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Uma avaliação, talvez um cálculo sobre que tipo de cliente eu seria e que tipo de caso poderíamos construir. Preciso saber algo antes de prosseguirmos, disse ela. Você quer um acordo de divórcio justo ou quer justiça? Não hesitei. Em ambos os casos. Catherine sorriu então, uma expressão aguda que era simultaneamente aterradora e reconfortante. Ótimo, disse ela, porque o mínimo que você merece é justiça, mas é isso que vamos conseguir para você. E quando terminarmos, seu marido se arrependerá de cada decisão que o levou a este momento. Catherine fez 3 ligações telefônicas antes de eu sair do escritório dela naquela tarde. A primeira foi para um contador forense chamado Thomas Abernathy, que aparentemente lhe devia um favor de um caso anterior. A segunda foi para um investigador particular que ela descreveu como minucioso e discreto. A terceira conversa foi com alguém a quem ela se referiu apenas como sua especialista em tecnologia, e ela usou uma linguagem cautelosa que sugeria que quanto menos eu soubesse sobre certos detalhes, melhor protegida eu estaria caso alguém fizesse perguntas posteriormente. Ela me acompanhou até o elevador com uma pasta contendo a ficha de inscrição e uma lista de documentos que ela precisava que eu reunisse: extratos bancários dos últimos 2 anos, declarações de imposto de renda, a escritura da nossa casa, quaisquer acordos pré-nupciais, embora eu tenha dito a ela que não tínhamos assinado nenhum porque estávamos apaixonados demais e otimistas demais para imaginar precisar de proteção legal um contra o outro. Apólices de seguro, informações sobre contas de aposentadoria, documentos de veículos. Ela queria tudo que comprovasse o que Julian e eu tínhamos em comum e o que ele poderia estar escondendo separadamente. Não deixe que ele saiba que você está reunindo essas informações, disse Catherine assim que as portas do elevador se abriram. Não mude seu comportamento de forma alguma que possa alertá-lo. Você precisa ser exatamente a esposa que ele espera. Confiante, compreensiva, completamente alheia ao fato de que o mundo dele está prestes a desmoronar. Assenti com a cabeça porque entendi o que ela estava me dizendo, mesmo sem saber ainda se eu realmente conseguiria fazer aquilo. Tive que voltar para casa e fingir que tudo estava normal enquanto construía o caso que destruiria meu marido. Tive que sorrir, preparar o jantar e perguntar sobre o dia dele, mesmo sabendo que ele estava trocando mensagens com a Penélope sobre o futuro deles juntos. Tive que me tornar atriz no meu próprio casamento. E a atuação tinha que ser impecável, porque Julian não podia suspeitar de nada até que fosse tarde demais para se proteger. O escritório de Thomas Abernathy ficava em um armazém reformado no distrito industrial, entre uma gráfica e uma oficina de conserto de equipamentos de cozinha industrial. Encontrei-me com ele lá 2 dias depois da minha primeira consulta com Catherine, carregando uma caixa de papelão cheia de todos os documentos financeiros que eu havia conseguido reunir sem despertar a suspeita de Julian. Thomas era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 40 anos, com aquele tipo de concentração intensa que vinha de passar dias inteiros olhando para planilhas em busca de padrões que outras pessoas não percebiam. Seu escritório cheirava a café que estava parado há muito tempo, devido ao estresse peculiar que surge ao realizar um trabalho detalhista sob pressão. Monitores de computador cobriam todas as superfícies disponíveis, exibindo colunas de números e transações financeiras que não significavam nada para mim, mas aparentemente contavam a Thomas histórias completas sobre a origem e o destino do dinheiro, e quem estava mentindo sobre ambos. Ele analisou meus documentos com eficiência metódica, ocasionalmente fazendo perguntas sobre contas ou transações específicas que eu não conseguia explicar. Observei-o trabalhar por cerca de 1 hora antes de ele me dizer para ir para casa e que me ligaria quando encontrasse algo que valesse a pena discutir. A forma como ele disse, quando em vez de se sugeriu que ele já sabia que encontraria provas de irregularidades financeiras, era apenas uma questão de documentá-las de forma suficientemente completa para que fossem aceitas em tribunal. 3 dias depois, Thomas me ligou e pediu que eu voltasse ao escritório dele. Eu disse a Julian que tinha uma consulta no dentista e saí do trabalho mais cedo, dirigindo até a área dos armazéns com o estômago embrulhado porque sabia que o que quer que Thomas tivesse encontrado seria pior do que eu imaginava. Eu estava certo.
Thomas descobriu que Julian não estava apenas gastando nosso dinheiro conjunto de forma irresponsável em seu caso extraconjugal. Ele vinha roubando sistematicamente de nossas contas usando um método projetado para evitar a detecção. Transferências pequenas que não acionariam alertas automáticos nem me fariam questionar o saldo quando eu consultava ocasionalmente. $500 foram transferidos na segunda-feira, $1.000 na quinta-feira e $700 na semana seguinte. Individualmente. Nunca foram valores suficientes para serem percebidos com facilidade, mas, ao longo de 8 meses, somaram mais de $80 mil que desapareceram em uma conta cuja existência eu desconhecia. A conta foi registrada apenas em nome de Julian, aberta em um banco diferente usando nosso endereço residencial, mas a documentação foi enviada para o escritório dele para que eu nunca visse-os extratos. Ele vinha elaborando um plano de fuga financeira enquanto me dizia que precisávamos ter cuidado com os gastos e sugeria que adiássemos a reforma da cozinha, porque deveríamos economizar mais primeiro, enquanto eu reduzia as compras de supermercado e deixava de comprar coisas que queria porque acreditava que estávamos sendo responsáveis juntos. Mas isso não foi o pior que Thomas descobriu. Julian havia feito uma segunda hipoteca em nossa casa 6 meses antes. Um empréstimo de $200 mil, usando como garantia o patrimônio que havíamos construído juntos, com documentos que exigiam minha assinatura como coproprietária. Thomas me mostrou a papelada, e eu fiquei olhando para uma assinatura que era exatamente igual à minha, mas que eu nunca havia escrito. Julian havia falsificado o documento de forma tão convincente que o processo de verificação da empresa hipotecária não detectou a fraude. Todo aquele dinheiro, os $200 mil, tinha ido para contas de investimento registradas em nome de Penelope Morrison. Eles vinham planejando isso há meses, talvez até mais. Não era apenas um caso extraconjugal, mas uma estratégia financeira completa para me deixar sem nada enquanto começavam a vida juntos, financiados por bens roubados do casamento que Julian planejava destruir publicamente. Sentei-me no escritório de Thomas, olhando para as evidências espalhadas sobre sua mesa, e senti algo se quebrar dentro de mim, algo que eu nem sabia que podia acontecer. Uma coisa era descobrir uma infidelidade. Outra coisa completamente diferente era perceber que seu marido vinha roubando você metodicamente enquanto a fazia acreditar que vocês eram parceiros construindo um futuro juntos. Todas as nossas conversas sobre orçamento eram mentira. Cada vez que ele sugeria que esperássemos para comprar algo que eu queria, ele estava roubando milhares de dólares para a amante. Em cada momento em que confiei nossas finanças a ele, ele falsificou minha assinatura e cometeu fraudes que poderiam ter destruído meu crédito e me deixado pessoalmente responsável por dívidas que eu nunca havia concordado. Thomas imprimiu cópias de tudo que havia encontrado e organizou tudo em uma pasta que já tinha 5 centímetros de espessura, repleta de evidências documentadas de traição financeira sistemática. Ele me disse que continuaria investigando para ter certeza de que havia encontrado todas as contas ocultas e transações fraudulentas. Mas o que ele já tinha era suficiente para construir um caso criminal. Caso Catherine optasse por seguir esse caminho. A estratégia de Catherine exigia que eu voltasse para casa e agisse como se nada tivesse mudado. Eu tinha que ser a esposa ingênua que Julian acreditava que eu era, a mulher que confiava nele completamente e jamais pensaria em questionar sua honestidade. Então, voltei para nossa casa na rua Maple e preparei o jantar como já havia feito centenas de vezes antes. Preparei o prato de frango que Julian gostou, com legumes assados e o tempero que ele preferiu. Arrumei a mesa com guardanapos de pano e servi vinho nas taças que tínhamos recebido de presente de casamento de pessoas que acreditavam que nosso casamento duraria. Julian chegou em casa às 8h30, cheirando ao perfume de Penélope, e eu sorri para ele como se não conseguisse identificar o aroma que se tornará familiar ao longo de meses de noites em claro e desculpas esfarrapadas. Ele me deu um beijo na bochecha, elogiou o jantar e falou sobre uma reunião difícil com um cliente, enquanto eu assentia. Fazia perguntas adicionais e desempenhava o papel de esposa compreensiva de forma tão convincente que me assustei um pouco. Essa se tornou minha rotina pelas próximas semanas. Eu acordava ao lado de um homem que eu planejava destruir e preparava o café dele do jeito que ele gostava. Ouvi suas mentiras sobre onde ele estivera e o que estivera fazendo e respondi com a devida preocupação, interesse ou compaixão. Compareci ao baile anual da empresa dele usando um vestido azul marinho que comprei especialmente para a ocasião. Ao lado dele, enquanto me apresentava a clientes e colegas, eu era sua maravilhosa esposa, que o apoiava incondicionalmente em sua carreira. Penélope
estava presente naquele evento de gala, apresentada como a assistente executiva indispensável de Julian, que mantinha sua vida profissional organizada e funcionando sem problemas. Apertei a mão dela. Elogiei o vestido e observei seus olhos em busca de qualquer sinal de culpa por ter dormido com meu marido e gasto dinheiro roubado das minhas contas. Não vi nada além de uma satisfação mal disfarçada. O olhar de uma mulher que acreditava ter ganhado um prêmio que valia a pena. Observei Julian e Penélope trocarem olhares através da sala durante toda a noite. Olhares breves que duravam apenas segundos, mas que comunicavam conversas inteiras entre pessoas que se conheciam intimamente. Percebi que outras pessoas também notaram. Colegas que me lançavam olhares de compaixão, sugerindo que sabiam do caso há mais tempo do que eu. Clientes que pareciam desconfortáveis com a tensão evidente. O sócio de Julian, Marcos, que observava as interações entre Julian e Penélope com uma expressão que parecia mais de divertimento do que de desaprovação. Nosso casamento tinha sido uma piada pública, e eu era a única pessoa que não sabia o final da piada. Catherine também contratou Michael Torres, um investigador particular que passou 20 anos na polícia antes de abrir seu próprio escritório especializado em vigilância e documentação para casos de divórcio. Michael tinha mais de 50 anos, cabelos grisalhos e a postura paciente de alguém que já havia presenciado todas as variações possíveis de traição humana e não se chocava mais com nada disso. Ele acompanhou Julian e Penélope durante 3 semanas, documentando o caso deles com a precisão metódica de alguém que está reunindo provas que resistiriam em um tribunal. As fotografias que ele entregou ao escritório de Catherine eram abrangentes e incriminatórias. Imagens com data e hora registradas deles fazendo check-in em hotéis usando nomes falsos. Jantares românticos em restaurantes caros onde davam as mãos sobre toalhas de mesa brancas e se alimentavam mutuamente com sobremesa como adolescentes. Viagens de fim de semana para a casa de veraneio da família de Penélope, onde caminhavam no cais e se beijavam ao pôr do sol como se estivessem estrelando um filme sobre amor proibido, em vez de cometer adultério financiado por fraude. Michael os fotografou em estacionamentos, com a mão de Julia no rosto de Penélope, naquele gesto que os homens usam quando querem parecer carinhosos e românticos. Ele tinha fotos deles rindo juntos de um jeito que doía olhar, porque Julia não ria assim comigo há mais de um ano. Ele tinha vídeos deles em saguões de hotéis, casuais e à vontade um com o outro, de uma forma que comprovava que não se tratava de um relacionamento recente ou um erro momentâneo, mas sim de uma parceria consolidada que vinha ocorrendo paralelamente ao meu casamento há meses. Catherine me mostrou todas as fotografias e eu me forcei a estudar cada uma delas cuidadosamente, embora parecessem pequenas facadas cortando algo que eu pensava já estar danificado demais para doer mais. Eu precisava entender exatamente contra o que eu estava lutando e exatamente o que Julian havia escolhido em vez do casamento que supostamente havíamos construído juntos. 2 semanas antes do nosso aniversário, Julian chegou em casa com um entusiasmo incomum e anunciou que tinha feito reservas no Bela Corte para comemorar. Ele queria convidar amigos próximos, disse. Marcos e Vitória, com certeza seu irmão Derek, talvez mais alguns que foram importantes para nós ao longo dos anos. Ele sorriu para mim como se estivesse planejando algo maravilhoso, e eu retribuí o sorriso enquanto meu estômago se revirava e minha mente repassava tudo que Catherine e eu havíamos discutido sobre o que poderia estar por vir. Eu soube imediatamente o que aquele jantar significava. Julia não estava planejando uma comemoração. Ele estava planejando uma apresentação comigo como a estrela involuntária de um show criado para me humilhar e destruir publicamente, ao mesmo tempo que validava qualquer narrativa que ele tivesse construído sobre nosso casamento fracassado. Naquela noite, depois que Julia adormeceu, liguei para Catherine do banheiro com o chuveiro ligado para abafar minha voz. Ela ouviu minha descrição dos planos de Julia e ficou em silêncio por um longo momento. Então ela disse 3 palavras que mudaram tudo. Deixe eu tentar. Catherine e eu passamos as 2 semanas seguintes preparando uma contra-estratégia que transformaria a produção teatral de Julia em seu pior pesadelo. Ela agendava reuniões diárias em seu escritório, onde analisávamos todas as evidências que Thomas e Michael haviam reunido, organizando-as em uma apresentação que contaria a história completa da traição de Julia em um formato impossível de negar ou descartar. A especialista em
tecnologia dela, uma mulher chamada Lauren, que trabalhava em um escritório no centro da cidade repleto de equipamentos que eu não entendia, me forneceu um pequeno dispositivo sem fio disfarçado de uma capa de celular comum. Lauren explicou que o dispositivo podia se conectar a qualquer sistema de projeção próximo e transmitir conteúdo do meu celular sem exigir acesso físico a equipamentos ou cabos. O dispositivo parecia completamente inofensivo, apenas uma caixa ligeiramente mais grossa em preto fosco que não chamaria a atenção de ninguém que por acaso o notasse. Catherine também havia obtido códigos de acesso para o sistema de apresentação da Bela Corte por meio de contatos que ela não explicou em detalhes. Não fiz perguntas porque uma parte de mim entendia que quanto menos eu soubesse sobre certos aspectos do nosso plano, mais protegida eu estaria caso alguém questionasse posteriormente a legalidade do que estávamos fazendo. Catherine me garantiu que transmitir conteúdo para o sistema de projeção de um restaurante não era ilegal, especialmente quando esse conteúdo consistia em documentação verídica de fraude e infidelidade. Ela disse isso com tanta convicção que optei por acreditar nela. O dossiê de apresentação que Catherine criou foi uma obra-prima de evidências e narrativa. Começou com fotografias que Michael havia tirado de Julian e Penelope juntos, com data e hora registradas e geolocalizadas para provar quando e onde eles estavam documentando o caso enquanto eu estava sozinha em casa, acreditando que meu marido estava trabalhando até tarde. Em seguida, surgiram registros financeiros que mostravam as contas ocultas, as transferências sistemáticas de dinheiro de nossa poupança conjunta, as despesas com hotéis e joias, e jantares românticos em restaurantes que eu nunca havia visitado. Trocas de e-mails entre Julian e Penelope rolavam na tela, em suas próprias palavras, discutindo o futuro juntos e os planos para depois do divórcio que Julian vinha arquitetando. Sem meu conhecimento. A seção final mostrava os documentos de hipoteca falsificados com minha assinatura, que eu nunca havia escrito, juntamente com registros bancários comprovando que $200 mil haviam desaparecido em contas de investimento registradas em nome de Penelope Morrison. Catherine chegou a incluir um breve texto explicativo sobre o que constituía fraude financeira e falsificação de acordo com a lei estadual, transformando a apresentação em algo que se assemelhava tanto a um documento jurídico quanto a uma prova de traição pessoal. Ela musicou tudo. O verão de Vivaldi, das 4 estações, especificamente o terceiro movimento, que parte de uma calma enganosa e se transforma em uma tempestade furiosa. A música conferiu à apresentação uma qualidade cinematográfica que a fez parecer menos uma coleção de documentos e mais uma história com desenvolvimento crescente e conclusão inevitável. 5 dias antes do jantar de aniversário, Raquel veio visitar Julian enquanto ele estava no trabalho. Eu vim evitando minha irmã na última semana porque sabia que ela estava preocupada com o que eu estava planejando, e não queria que essas preocupações abalassem minha determinação. Quando finalmente encontrei forças para revidar. Estávamos sentados no jardim, entre as roseiras que eu cultivava desde que nos mudamos para esta casa. O sol do final da tarde filtrava-se pelas folhas acima de nós, e o ar cheirava a verão e a plantas que floresceriam novamente no ano seguinte, independentemente do que acontecesse com as pessoas que as plantaram. Raquel não fez conversa fiada. Ela me olhou com a franqueza que vinha de irmãs que sobreviveram a infâncias difíceis e se conheciam bem o suficiente para pular as formalidades. Tem certeza absoluta de que quer fazer isso? Perguntou ela, cautelosa. Depois que você apertar aquele botão no restaurante, não tem volta. Julian vai ser destruído publicamente, e sim, ele merece, mas você vai ter que conviver com o fato de ser a pessoa que fez isso. Olhei para minha irmã e senti o peso do que eu estava planejando se depositar sobre meus ombros de uma forma que não havia acontecido antes. Uma parte de mim, a parte que amara Julian 4 anos atrás, quando ele me pediu em casamento sob aqueles lustres de cristal, sussurrou que a humilhação pública era cruel, independentemente do que ele tivesse me feito antes. Que eu lide com isso em particular com dignidade, e me satisfaça com uma vitória legal em vez de buscar vingança pública. Tornar-me o tipo de pessoa que destrói alguém, mesmo alguém que mereça ser destruído, me mudaria de maneiras das quais eu talvez não conseguisse me recuperar. Mas aí me lembrei de Penélope usando o colar da minha avó, de Julian rindo com os amigos enquanto planejava me entregar os papéis do divórcio como entretenimento para uma plateia cuidadosamente selecionada para testemunhar minha humilhação. Sobre os $80 mil que ele roubou enquanto me dizia que não tínhamos dinheiro para a reforma da cozinha que eu planejava há 2 anos. Sobre a assinatura falsificada nos
documentos da hipoteca que poderiam ter destruído meu crédito e me deixado pessoalmente responsável por dívidas que eu nunca assinei. Ele convidou amigos para assistirem à humilhação que me causaria. Planejou esse jantar especificamente para me destruir diante de pessoas que corroborariam a narrativa dele sobre o nosso casamento fracassado. Estou apenas respondendo à altura, com a verdade em vez de mentiras. Raquel assentiu lentamente e apertou minha mão. Mas vi a preocupação em seus olhos e me perguntei se eu estava me tornando alguém que não reconheceria no espelho depois. Alguém mais duro, mais frio e mais capaz de crueldade do que a mulher que plantou essas rosas, que acreditava na parceria e confiou ao marido relíquias de família que representavam 4 gerações de sobrevivência. Só quero ter certeza de que você pensou nas consequências, disse Raquel. Não apenas nas consequências legais, mas também nas pessoais. Você terá que conviver com essa decisão pelo resto da vida. Terá que se conformar em ser a mulher que fez isso com alguém, mesmo que essa pessoa merecesse. Eu não tinha uma boa resposta para isso porque não havia pensado muito além da noite de sexta-feira e do momento em que a humilhação, cuidadosamente planejada por Julian, se transformaria em sua própria destruição pública. Eu estava tão concentrado em construir o caso, reunir provas e me preparar para o confronto que não havia pensado em que tipo de pessoa eu seria do outro lado dele. Catherine insistiu que eu praticasse a execução técnica até conseguir realizá-la com fluidez, mesmo sob a pressão e o estresse emocional do momento. Passei 3 noites no escritório dela depois do trabalho, aprendendo a conectar o dispositivo sem fio aos sistemas de projeção, autenticar o acesso às redes e executar o arquivo de apresentação sem hesitação ou dificuldade. A tecnologia era mais simples do que eu esperava. O dispositivo, disfarçado de capa de celular, criava sua própria conexão com os sistemas de projeção próximos. Eu só precisava abrir o aplicativo que Lauren havia instalado no meu celular, selecionar a rede, inserir o código de acesso que Catherine havia obtido para o sistema Belacorte, escolher o arquivo de apresentação e clicar em transmitir. 3 passos simples que levariam menos de 15 segundos se eu os executasse corretamente. Catherine repetiu a sequência para mim várias vezes, cronometrando com um cronômetro e me fazendo recomeçar sempre que eu hesitava ou cometia um erro. Ela encarava os ensaios com a seriedade de alguém se preparando para uma operação militar, e não para uma discussão em um restaurante. E eu entendi que ela estava tentando eliminar qualquer possibilidade de falha técnica que pudesse comprometer o impacto do que havíamos preparado. Na terceira sessão de treino, completei toda a sequência em menos de 15 segundos, sem cometer um único erro. Catherine assentiu com a cabeça em sinal de aprovação e pousou o cronômetro. Lembre-se, disse ela, espere até depois de assinar os papéis. Deixe-o pensar que venceu. Deixe que todos naquela mesa acreditem que o show acabou e que você aceitou a derrota em silêncio, como a esposa submissa que Julian espera. Então, quando eles estiverem comemorando e brindando a novos começos, e gravando sua humilhação em seus celulares, é aí que você aperta o botão e mostra a eles o que é justiça. Na noite anterior ao nosso jantar de aniversário, Julian chegou em casa mais cedo do que o habitual. Ele entrou pela porta carregando rosas compradas no supermercado. Nada caro, mas o gesto me surpreendeu depois de meses de frieza e pouco esforço para manter sequer a aparência de afeto. Ele me deu um beijo na bochecha e disse que estava ansioso pela comemoração de amanhã, que havia planejado algo especial para marcar nossos anos juntos. As palavras foram tão perfeitamente calculadas para soarem genuínas, embora significassem algo completamente diferente, que senti algo se contorcer no meu peito. Talvez o último resquício de amor se transformando em puro desprezo. Agradeci-lhe e arrumei as rosas num vaso enquanto ele tomava banho, ouvindo-o cantarolar no banheiro como um homem sem culpa, sem consciência e sem a menor noção de que a mulher que arrumava suas flores sabia cada detalhe de sua traição sistemática. Ele achava que eu era tão estúpida, tão ingênua, tão completamente absorta no meu trabalho e na minha vida, que eu não perceberia o meu casamento desmoronando até que ele decidisse terminá-lo oficialmente nos termos dele, diante de uma plateia que ele havia escolhido especificamente para validar a sua narrativa. Naquela noite, jantamos juntos à mesa da cozinha. Julian falou sobre um projeto em sua empresa e fez perguntas educadas sobre meu trabalho no departamento de planejamento urbano. Conversamos um pouco sobre o tempo e se precisávamos limpar as calhas antes do inverno. Desempenhávamos a rotina de um casamento funcional com tanta habilidade que um observador externo jamais imaginaria que um de nós estivesse planejando uma humilhação pública enquanto o outro planejava a destruição pública. Observei Julian sorrir,
conversar e comer o jantar que eu havia preparado. E me perguntei como pude, em algum momento, confundir encenação com afeto genuíno. Como eu acreditei tanto nesse homem a ponto de me casar com ele, confiar-lhe o colar da minha avó e planejar um futuro que incluísse filhos que carregariam o seu nome. Como fui completamente enganada por alguém que se revelou completamente diferente da pessoa que fingia ser quando nos conhecemos naquele evento beneficente da comunidade, há 4 anos. Quando ele foi para a cama, eu fiquei sentada sozinha na sala de estar segurando a fotografia favorita da minha avó. Na foto, ela tinha 25 anos e está em frente a uma casa que comprou sozinha depois que o marido morreu na guerra. Sua expressão era desafiadora e forte. O olhar de uma mulher que sobreviveu a algo que deveria tê-la destruído e saiu dessa situação mais forte e capaz do que antes. Não vou deixar que eles levem o que é nosso, sussurrei para aquela fotografia, e senti a força dela me atravessar como uma permissão para fazer o que precisava ser feito. A manhã de sexta-feira chegou com céu limpo e temperaturas perfeitas para refeições ao ar livre. Julian acordou cedo e vestiu-se cuidadosamente com seu melhor terno, cantarolando enquanto ajustava a gravata em frente ao espelho do banheiro, como um homem se preparando para uma celebração, e não para uma traição. Vestiu o vestido esmeralda que ele certa vez dissera que realçava meus olhos. Apliquei a maquiagem com mãos firmes e verifiquei meu celular para confirmar se o arquivo da apresentação que Catherine havia enviado estava baixado e pronto. O dispositivo sem fio estava em sua capa de celular disfarçada, completamente comum e sem nada de especial, mas carregava o poder de transformar a humilhação planejada por Julian em sua própria destruição pública. Antes de sair para o trabalho, Julian me deu um beijo na testa e disse que me encontraria no restaurante às 8, para que eu não me atrasasse para a nossa noite especial. Eu o observei partir e senti uma calma absoluta. Não a calma da paz, mas a calma da certeza absoluta sobre o que precisava acontecer em seguida. Liguei para Catherine uma última vez. Você está pronta? Ela perguntou. Estou pronta há meses, respondi. Ótimo, disse ela. Então vá mostrar a ele o que acontece quando se subestima uma mulher quieta. Passei a tarde no trabalho fingindo que estava revisando propostas de desenvolvimento, enquanto na verdade repassava mentalmente a sequência técnica pela 100ª vez. Abra o aplicativo, selecione a rede, digite o código de acesso, escolha o arquivo e pressione transmitir. 15 segundos que mudariam tudo. Às 6h30. Saí do escritório e dirigi para casa para trocar de roupa e vestir o vestido esmeralda. A casa parecia estranha e vazia, como se eu já a estivesse vendo como algo que pertencia ao meu passado, e não ao meu presente. Apliquei a maquiagem cuidadosamente em frente ao espelho do banheiro, estudando meu reflexo e me perguntando se a mulher que me encarava se reconheceria amanhã, depois de tudo o que estava prestes a acontecer. Cheguei ao Bela Corte exatamente às 8 horas. O restaurante estava igual a como era 4 anos atrás, quando Julia me pediu em casamento. Lustres de cristal projetando uma luz quente sobre toalhas de mesa brancas, painéis de mogno escuro projetados para fazer com que os comensais se sintam sofisticados e importantes. O murmúrio discreto de conversas caras sobre negócios, celebrações românticas. Fiquei parada do lado de fora por um instante, respirando fundo pela última vez o ar fresco da noite antes de atravessar portas que se fechariam atrás de mim, encerrando a vida que eu levava e se abrindo para algo completamente diferente. A anfitriã me cumprimentou com a cordialidade profissional reservada a restaurantes onde os pratos principais custam $40 e a sobremesa exige um segundo empréstimo hipotecário. Depois, outra fotografia e outra. Uma documentação visual completa do relacionamento de 1 ano, exibida em uma tela grande o suficiente para que todos na sala de jantar de Bela Corte pudessem vê-la claramente. O restaurante ficou completamente silencioso. Os outros clientes pararam de comer, com os garfos a meio caminho da boca, enquanto se viravam para assistir à tela. As conversas eram interrompidas abruptamente. Os garçons congelavam com as bandejas nas mãos, sem saber se deviam continuar trabalhando ou ficar parados, testemunhando o que quer que estivesse acontecendo. Mas as fotografias eram apenas o começo do que Catherine havia preparado. Em seguida, apareceram naquela tela enorme os registros financeiros. Extratos bancários mostrando a conta secreta que Julian havia aberto sem meu conhecimento, com transferências sistemáticas de $500 aqui, $1.000 ali, totalizando mais de $80.000 roubados ao longo de 8 meses. Extratos de cartão de crédito exibindo compras em joalherias, hotéis e restaurantes caros.
cada compra anotada com data, local e o nome do comerciante, que podia verificar o que havia sido comprado e para que em seguida, vieram os documentos da hipoteca. Os papéis que Julian assinou usando minha assinatura falsificada para obter um empréstimo de $200 mil usando nossa casa como garantia, com comparações lado a lado mostrando minha assinatura real versus a falsificação que ele havia criado. Os registros bancários comprovaram para onde o dinheiro foi direcionado. Contas de investimento registradas em nome de Penelope Morrison. As trocas de e-mails entre Julian e Penelope rolavam pela tela. Em suas próprias palavras, as mensagens dela expressando gratidão por ele tê-la escolhido em vez de sua esposa entediante e obcecada pela carreira, que nunca o valorizou. Suas respostas me descreviam como um obstáculo a ser superado, em vez de uma pessoa a quem ele um dia prometeu amar e honrar. As conversas deles sobre planos de férias, moradia futura e a vida que construiriam juntos depois que Julian finalizasse o divórcio que vinha planejando há meses sem meu conhecimento. Em seguida, vieram mensagens de texto, exibidas no formato familiar de capturas de tela do celular, o que as tornava imediatas e pessoais. Julian prometeu a Penélope o colar da minha avó como anel de noivado assim que o divórcio fosse finalizado. Penélope expressou entusiasmo em usá-lo publicamente em nosso jantar de aniversário como símbolo de sua vitória. Sua crueldade casual ficou preservada para sempre em mensagens que eles acreditavam ser privadas. O restaurante permaneceu em absoluto silêncio, exceto pela música de Vivaldi, que crescia em direção ao seu inevitável clímax. O rosto de Julian adquiriu uma tonalidade entre o branco e o cinza, a cor de alguém em estado de choque que percebe simultaneamente que tudo o que havia planejado se transformou em um desastre. Penélope soltou o braço dele e tentava afundar mais na cadeira, como se pudesse desaparecer através do estofado de couro e escapar pelo chão. Marcos estava olhando fixamente para o celular, onde alguém aparentemente acabará de lhe enviar o link do vídeo. Isso porque Catherine havia incluído na apresentação uma função de upload simultâneo que transmitia tudo para as plataformas de mídia social em tempo real. O rímel, cuidadosamente aplicado por Vitória, começou a borrar enquanto as lágrimas se misturavam com a constatação de que ela havia participado de algo que agora estava sendo documentado e compartilhado na internet. Derek havia de fato afastado a cadeira da mesa, criando uma distância física da catástrofe que ele ajudara a orquestrar. Ao término da apresentação, uma tela final apareceu. Texto branco sobre fundo preto, formatado como a página de título de um documento legal. Julian Whitmore, fraude financeira, falsificação, apropriação indébita de bens conjugais e provas documentadas suficientes para garantir que você se arrependa de cada decisão que o levou a este momento. Olhei para meu marido e falei baixinho, quebrando o silêncio absoluto que se instalara na sala de jantar de Bela Corte. Você queria um aniversário inesquecível. Considere isto o meu presente. Guardei meu celular na bolsa e caminhei em direção à saída. Enquanto isso, atrás de mim, o silêncio que preenchia a sala de jantar de Bela Corte se estilhaçou em caos. Vozes se elevaram em confusão e acusação. Cadeiras arrastaram-se contra o chão polido enquanto os comensais se viravam para ter uma visão melhor da mesa onde Julian permanecia imóvel. A anfitriã estava perto da entrada, com uma expressão aflita, claramente indecisa sobre se deveria tentar controlar a situação ou simplesmente ficar de fora. Passei por ela sem fazer contato visual, atravessei as pesadas portas de madeira e saí para o ar fresco da noite, que parecia revigorante e puro após a atmosfera sufocante do interior. Através das grandes janelas do restaurante, pude ver Julian de pé, com as mãos erguidas num gesto que poderia ser tanto uma explicação quanto uma defesa. Outros clientes se aproximaram da mesa, com os celulares ainda gravando, fazendo perguntas que eu não conseguia ouvir, mas que podia imaginar com base em suas expressões e linguagem corporal. Um homem de terno e gravata gesticulou em direção à tela onde minha apresentação havia sido exibida, com uma expressão de indignação típica de quem presencia fraude financeira sendo apresentada como entretenimento durante um jantar caro. Marcos estava com o telefone pressionado contra a orelha, andando de um lado para o outro perto do bar com a postura agressiva de alguém fazendo ligações urgentes. Provavelmente já estava contatando seu advogado ou talvez seu consultor de relações públicas, calculando como se distanciar do escândalo que se espalhava para além daquela sala de jantar, chegando aos espaços digitais onde reputações eram destruídas mais rápido do que podiam ser reconstruídas. Sua esposa, Vitória, permaneceu à mesa com o rosto entre as mãos,
O rímel borrado em listras escuras que a faziam parecer mais velha e mais humana do que a fachada impecável que ostentava quando cheguei. Penélope havia fugido. Eu a vi se levantar abruptamente quando os registros financeiros apareceram na tela, sua mão soltando o braço de Julian enquanto ela se movia em direção aos banheiros com a velocidade desesperada de alguém que precisava escapar da vista de todos. O vestido preto que ela usava com tanta confiança e o colar da minha avó, que ela exibia como um troféu, desapareceram na esquina. E eu me perguntava se ela estava chorando, vomitando ou simplesmente escondida em uma cabine, esperando que o chão se abrisse e a engolisse para alguma dimensão onde suas escolhas não tivessem sido transmitidas para um restaurante inteiro de testemunhas com dispositivos de gravação. Derek permaneceu sozinho à mesa, terminando sua bebida com a concentração deliberada de alguém que havia decidido que o álcool era a resposta apropriada ao desastre. Até ele parecia abalado, apesar de sua habitual indiferença às consequências e ao julgamento social. Sua mão tremeu levemente quando ergueu o copo, e senti por um instante uma estranha sensação que não era exatamente de compaixão, mas também não era de satisfação. O manobrista trouxe meu carro em poucos minutos. Um rapaz que parecia desconfortável e evitava me encarar diretamente. Apesar do seu evidente desconforto por ter presenciado a cena lá dentro, dei-lhe uma gorjeta de $20 e sentei-me no banco do motorista por um instante antes de ligar o motor. Meu celular vibrou com mensagens recebidas. A primeira era da Catherine, enviada poucos minutos depois de eu ter saído. Execução brilhante. Venha ao meu escritório amanhã de manhã. Vamos terminar isso. A segunda mensagem foi da Raquel. Meu Deus, você está bombando nas redes sociais. Me liga quando estiver pronta. Larguei o telefone sem responder a nenhuma das mensagens e dirigi para casa por ruas que estavam exatamente iguais a como estavam 2 horas antes, quando as percorri na direção oposta. Os semáforos funcionavam em seus horários normais. Outros carros seguiam com a urgência típica de uma sexta-feira à noite em direção a restaurantes e casas de espetáculos, onde suas noites transcorreriam de maneira convencional, sem confrontos públicos, vídeos virais ou casamentos com finais espetaculares. Entrei na garagem da casa que eu e Julian dividíamos. O lugar onde plantei rosas, planejei reformas e acreditei estar construindo uma vida que duraria. As janelas estavam escuras. O jardim que eu cultivava há anos parecia tranquilo sob a luz tênue do poste de iluminação pública. Tudo parecia normal e inalterado, o que era absurdo, visto que nada voltaria a ser normal ou inalterado. Fiquei sentada no carro escuro por 10 minutos, sem conseguir me obrigar a entrar. Minhas mãos tremiam agora, em uma reação tardia ao que eu acabará de fazer. A calma que eu sentirá durante o jantar e a apresentação evaporou, substituída por algo que parecia um choque misturado com incredulidade por eu realmente ter executado o plano que Catherine e eu havíamos preparado com tanto cuidado. Quando finalmente entrei na casa, o silêncio parecia diferente daquele da manhã, mais pesado de alguma forma, mais permanente. Esta não era mais a casa que eu compartilhava com meu marido. Era apenas uma casa que continha meus pertences e memórias de um casamento que havia terminado esta noite diante de uma audiência que agora chegava a milhões, segundo a mensagem de Raquel sobre o assunto estar nos assuntos mais comentados das redes sociais. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitada na cama olhando para o teto e de vez em quando, checando meu celular para ver os números subirem. À meia-noite, o vídeo já tinha sido visto 2 milhões de vezes. Às 3 horas da manhã, esse número havia dobrado. Alguém na Bela Corte gravou toda a apresentação no celular e a publicou em diversas plataformas com legendas variadas, mas todas contavam basicamente a mesma história. Esposa faz justiça no jantar de aniversário. Marido infiel recebe o que merece. Veja o karma agir em tempo real. A seção de comentários ficou repleta de milhares de respostas. A maioria era de pessoas que me apoiaram, compartilhando suas próprias histórias de traição e me elogiando por me posicionar publicamente em vez de aceitar a humilhação em silêncio. Mulheres escreveram sobre maridos que as traíram, roubaram e mentiram, expressando uma satisfação indireta ao verem os planos meticulosos de Julian desmoronarem e se transformarem em provas documentadas de sua fraude e infidelidade. Homens escreveram sobre terem sido pegos de surpresa por parceiras em quem confiavam, encontrando validação na minha recusa em ser destruída silenciosamente, mas nem todos aprovaram. Houve acusações de que eu havia sido cruel.
que a humilhação pública nunca era justificada, independentemente do que alguém tivesse feito para merecê-la, que eu deveria ter resolvido isso em particular como um adulto, em vez de destruir a reputação e a carreira de Julian por vingança, que não serviu a nenhum propósito além de me fazer sentir poderoso. Alguns comentários sugeriram que eu era vingativo e frio, que minhas ações revelavam falhas de caráter tão sérias quanto a traição de Julian, que eu me rebaixei ao nível dele em vez de assumir uma postura moral superior. Li aquelas críticas e senti uma sensação estranha e complexa no peito. Uma parte de mim se perguntava se eles tinham razão, se eu havia cruzado uma linha irreversível, se a satisfação que senti ao ver o rosto de Julian empalidecer me transformou em alguém que eu não reconheceria no espelho amanhã. Então me lembrei de Penélope usando o colar da minha avó como um troféu que ela havia conquistado, e não roubado. Lembrei-me do sorriso satisfeito de Julian enquanto ele deslizava os papéis do divórcio pela mesa. Lembrei-me dos $80.000 que ele havia retirado de nossas contas conjuntas enquanto me dizia que não tínhamos dinheiro para a reforma da cozinha que eu estava planejando. A dúvida se transformou novamente em certeza. Ele havia escolhido fazer da minha destruição um espetáculo público. Eu simplesmente respondi na mesma moeda, com a verdade em vez de mentiras. Catherine ligou ao meio-dia de sábado com notícias transmitidas em seu estilo direto característico, sem gentilezas ou perguntas sobre como eu estava lidando com as consequências. O escritório de arquitetura de Julian divulgou um comunicado anunciando sua demissão, imediata após a revelação de irregularidades financeiras e conduta incompatível com os padrões profissionais da empresa. O comunicado expressou choque e decepção, fez referência à política de tolerância zero à fraude e garantiu aos clientes que as ações desse indivíduo não refletiam os valores ou práticas da empresa. Penélope também havia sido demitida. Sua carreira como assistente executiva estava efetivamente encerrada, já que as verificações de antecedentes agora vinculariam permanentemente seu nome a escândalos de fraude e documentação de casos extraconjugais que existia em formato de vídeo em todas as principais plataformas de mídia social. Nenhuma empresa respeitável contrataria alguém cujo julgamento falho e participação em crimes financeiros tivessem sido divulgados para milhões de pessoas. Marcos desfez sua parceria comercial com Julian poucas horas depois do vídeo viralizar. Não por indignação moral ou despertar ético, explicou Catherine, mas porque a associação se tornará tóxica para sua própria reputação e para o relacionamento com seus clientes. Marcos divulgou sua própria declaração expressando choque com o engano de seu ex-parceiro, se apresentando como mais uma vítima enganada pela fraude de Julian, omitindo cuidadosamente sua presença no jantar de aniversário onde ele riu e brindou a minha humilhação pública. Eles estão se protegendo, disse Catherine. É um comportamento esperado de pessoas que se importam mais com a aparência do que com a ética, mas acaba sendo vantajoso para nós. Julian não tem mais aliados profissionais, não tem renda e um vídeo viral garante que nenhuma empresa respeitável o contratará. Seu poder de negociação é inexistente. Agora podemos ditar as regras. Raquel chegou na minha casa no sábado à noite trazendo comida para a viagem do restaurante tailandês que adorávamos na adolescência e uma garrafa de vinho que provavelmente custou mais do que ela deveria ter gasto. Os dois itens permaneceram intocados sobre a bancada da cozinha enquanto ela estudava meu rosto com a preocupação que adivinha de sermos irmãs que se conheciam bem o suficiente para reconhecer quando as reações sociais normais eram substituídas pelo choque. Você está bem? Ela perguntou, e eu percebi que não sabia como responder a essa pergunta honestamente. Eu não estava chorando. Eu não estava tendo o colapso que ela provavelmente esperava. Em vez disso, senti-me oca, vazia de tudo, exceto por uma estranha calma que parecia menos paz e mais a dormência emocional que se segue a um trauma. Raquel sentou-se comigo na sala de estar e fez a pergunta que eu vinha evitando fazer a mim mesma. Você se sente melhor agora que fez isso? Pensei no rosto pálido de Julian, em Penélope fugindo para o banheiro, nos 5 milhões de pessoas assistindo à apresentação que eu havia preparado com tanto cuidado metódico, nos comentários elogiando minha coragem e nos comentários condenando minha crueldade, e na estranha realidade de que ambas as perspectivas pareciam parcialmente verdadeiras. Sinto que fiz o que precisava ser feito, respondi com cautela. Se isso me faz sentir melhor é outra questão. Raquel assentiu lentamente com a cabeça e abriu o vinho, servindo 2 taças. Embora nenhum de nós dois costumasse beber muito. Ela me entregou uma e sentou-se na cadeira em frente à minha no sofá. Você me assustou um pouco hoje à noite, admitiu. Quando assisti aquele vídeo vi alguém que não reconheci completamente. Você estava fria, sadia e controlava tudo.
Nada parecida com a irmã que chorava em filmes tristes. Peguei a taça de vinho e fiquei olhando para o líquido vermelho escuro sem beber. Talvez, pensei baixinho, que minha irmã não tenha sobrevivido ao que Julian fez. Talvez eu tenha que me tornar outra pessoa para superar isso. Raquel ficou comigo naquela noite, dormindo no quarto de hóspedes como fazia durante períodos difíceis da nossa infância, quando um de nós precisava da presença do outro mais do que de uma conversa. Na manhã seguinte, ela preparou café e sentou-se comigo à mesa da cozinha enquanto eu me preparava para a reunião com Catherine. Os procedimentos legais que se seguiram avançaram com uma rapidez surpreendente. Catherine havia construído um caso tão minuciosamente documentado e juridicamente irrefutável que o advogado de Julian passou a primeira consulta aconselhando-o a aceitar quaisquer termos de acordo que oferecêssemos, em vez de enfrentar um juiz que analisaria as provas e reagiria com a fúria previsível. Mais tarde, fiquei sabendo disso por meio de Catherine, que tinha contatos na comunidade jurídica que me forneceram informações sobre as estratégias e recomendações da parte contrária. As contas ocultas que Julian havia criado foram congeladas por meio de ordens judiciais de emergência, posteriormente apreendidas e liquidadas, com os fundos devolvidos a mim juntamente com multas substanciais por transferência fraudulenta de bens conjugais. A segunda hipoteca que ele havia contraído usando documentos falsificados com minha assinatura foi totalmente anulada, e Julian foi responsabilizado pessoalmente por todas as dívidas relacionadas. Ele agora devia quase $200 mil à empresa hipotecária, sem renda ou bens para quitar a dívida. Os termos do acordo negociados por Catherine foram abrangentes e severos. A casa na rua Maple me foi concedida em regime de propriedade exclusiva. Não havia obrigação de comprar a suposta parte do patrimônio de Julian, visto que ele já havia roubado muito mais do que qualquer participação societária teria proporcionado. Ambos os veículos foram transferidos para o meu nome. Todas as contas de aposentadoria que havíamos acumulado durante o casamento passaram a ser exclusivamente minhas. Catherine argumentou com sucesso que Julian havia perdido qualquer direito aos bens conjugais devido à sua fraude e roubos sistemáticos. Além disso, recebi uma pensão alimentícia substancial com base no salário anterior de Julian na empresa de arquitetura que o demitiu. O juiz calculou o valor usando sua renda anterior à demissão, e não sua situação atual de desemprego, argumentando que a perda de renda resultou diretamente de suas próprias ações fraudulentas e não deveria reduzir suas obrigações financeiras para com o cônjuge que ele havia lesado. A audiência judicial onde esses termos foram finalizados ocorreu 3 semanas após o jantar de aniversário. Julian estava sentado ao lado de seu advogado, com uma aparência abatida que ia além da óbvia destruição financeira e profissional. Ele havia emagrecido. Seu terno caro pendia frouxamente em uma armação que parecia ter encolhido. A postura confiante que eu mantive durante todo o nosso casamento desmoronou, dando lugar a algo que se assemelhava à derrota, mas que talvez fosse simplesmente exaustão. A juíza que analisou o nosso caso era uma mulher de pouco mais de 60 anos chamada Margaret Thornton, conhecida por suas decisões rigorosas e particular intolerância à fraude financeira. Ela mal conseguiu disfarçar o desprezo ao se dirigir diretamente a Julian, perguntando como ele havia justificado falsificar a assinatura da esposa em documentos de hipoteca enquanto mantinha um caso extraconjugal financiado com bens conjugais que ele roubava sistematicamente. Julian não tinha resposta que não o fizesse parecer pior. Ele gaguejou algo sobre erros, falta de bom senso e circunstâncias que haviam saído do seu controle. A juíza Thornton o interrompeu no meio da frase e disse que os adultos são responsáveis pelas circunstâncias que criam por meio de suas escolhas e que alegar perda de controle era um insulto à sua inteligência e ao tempo do tribunal. Todo o processo durou menos de 90 minutos. Quando tudo terminou, Catherine apertou minha mão no corredor do tribunal e disse que eu havia ganhado tudo o que era possível perante a lei. Ela parecia satisfeita de uma forma que sugeria orgulho profissional pela qualidade do caso que havia construído e pelo resultado que havia garantido para seu cliente. Não senti nada além de um estranho vazio que não conseguia explicar nem para Catherine nem para mim mesmo. A vitória jurídica mais gratificante para mim foi recuperar o colar de diamantes da minha avó. Catherine apresentou queixa por furto contra Penelope Morrison, argumentando que Julian não tinha o direito
legal de doar bens que me pertenciam individualmente e não ao nosso patrimônio conjugal. O colar havia sido herdado antes do nosso casamento, o que o tornava propriedade separada perante a lei estadual, independentemente de onde o tivéssemos guardado durante os anos em que estivemos juntos. A polícia recuperou o objeto no apartamento de Penélope durante uma busca, realizada como parte de uma investigação mais ampla sobre fraude financeira. O detetive Harrison, um homem paciente na casa dos 40 anos, que lidava com crimes contra o patrimônio há 15 anos, entregou-o para mim no escritório de Catherine, ainda lacrado em um saco de evidências marcado com números de processo e datas que documentavam sua trajetória pelo sistema legal. Quando voltei a segurar aquele colar, depois de meses sabendo que Penélope o usava como um troféu, chorei pela primeira vez desde que descobri a traição de Julian. Não exatamente por tristeza, mas por alívio por algo precioso e insubstituível ter sido recuperado dos destroços que consumiram tanta coisa. As lágrimas me surpreenderam com sua intensidade, vindas de um lugar mais profundo do que a raiva controlada que me sustentou durante a preparação, o confronto e os processos judiciais. Levei o colar para ser limpo e avaliado profissionalmente em uma joalheria no centro da cidade, especializada em peças antigas e restauração de antiguidades. O joalheiro era um senhor de idade chamado Samuel, que manuseou o colar com o cuidado e o respeito que ele merecia. Examinando cada diamante sob ampliação e pesquisando a origem da cravação através de materiais de referência que ele guardava em volumes encadernados em couro atrás do balcão. A avaliação revelou que o colar valia muito mais do que eu imaginava, quase $30 mil, considerando a qualidade dos diamantes e o acabamento da platina. Minha avó era mais engenhosa e bem-sucedida financeiramente do que as histórias da família sugeriam. Ou talvez ela simplesmente tivesse entendido a importância de investir em algo bonito e portátil que pudesse servir como fundo de emergência caso as circunstâncias exigissem. Enquanto limpava o colar, Samuel perguntou sobre a história dele, e eu contei o que sabia. 4 gerações de mulheres que sobreviveram à traição e às dificuldades e reconstruíram suas vidas do zero. Minha trisavó, que se recusou a vendê-lo durante a Grande Depressão, apesar de não ter mais nada de valor. Minha bisavó, que o usou no funeral do marido e depois o utilizou como garantia de um empréstimo para alimentar os filhos. Minha avó, que o usava em reuniões de negócios como uma armadura contra um mundo que tentava destruir mulheres que ousavam construir o sucesso em seus próprios termos. Samuel sorriu e disse que parecia um colar de sobrevivente, o que lhe pareceu perfeitamente adequado. Eu usei a blusa para voltar para casa naquele dia, e toda vez que eu via meu reflexo em uma janela ou espelho, eu via a força desafiadora da minha avó me encarando de volta no meu próprio rosto. Mas vencer na justiça e recuperar o que havia sido roubado não foi como eu havia imaginado durante aqueles 8 meses de preparação. Certa noite, cerca de 2 meses após o jantar de aniversário, eu estava na minha cozinha, cercada por tudo aquilo pelo que eu havia lutado. A casa era minha, a segurança financeira era minha, a justiça que Catherine havia prometido fora plenamente cumprida por meio de ordens judiciais e acordos que deixaram Julian sem nada, exceto dívidas que ele não podia pagar e uma reputação que não podia recuperar. Julian foi destruído exatamente como eu havia planejado. Sua carreira acabou. Sua reputação foi permanentemente prejudicada por um vídeo viral que existiria para sempre na internet, ressurgindo sempre que alguém pesquisasse seu nome por motivos de emprego ou pessoais. Seu relacionamento com Penélope aparentemente terminou em poucas semanas. Assim que o dinheiro desapareceu e a realidade substituiu a fantasia. Eu havia alcançado a vitória completa, e essa sensação era vazia de uma forma que eu não conseguia articular nem mesmo para mim mesmo na privacidade dos meus pensamentos. Naquela noite, Raquel me encontrou sentada no chão da cozinha, sem chorar ou apresentar qualquer sinal de colapso. Apenas sentada no escuro porque me faltava energia para acender as luzes ou me mover para um lugar mais confortável. Minha irmã entrou com a chave que eu lhe havia dado meses atrás e me encontrou lá, em meio às sombras. "O que houve?" perguntou ela com a voz carregada da preocupação de quem reconhecia que algo havia se quebrado de maneiras que vitórias legais não poderiam consertar. "Eu venci", disse baixinho. "Consegui tudo o que queria. A casa, o dinheiro, justiça, tudo o que Catherine disse que conseguiríamos. Então, por que sinto que também perdi algo importante?" Raquel sentou-se ao meu lado no chão da cozinha, como fizera meses antes, quando descobri a traição e fui ao apartamento dela sem conseguir assimilar a dimensão do que Julian tinha feito. Ela não ofereceu respostas fáceis nem clichês.
tranquilizadores porque não havia nenhum que abordasse o que eu realmente estava perguntando. Ficamos sentados ali juntos, no escuro, por um longo tempo, antes que qualquer um de nós voltasse a falar. 3 meses após a finalização do divórcio, recebi uma carta, encaminhada pelo escritório de Catherine. Julian escreveu da casa de seu irmão Derek, onde aparentemente estava hospedado, após ter perdido o apartamento que alugava com dinheiro roubado de nossas contas e não ter condições de arcar com uma nova moradia devido ao desemprego e às dívidas consideráveis que agora acumulava. A carta tinha 6 páginas, escritas à mão em papel de caderno com linhas, com a caligrafia familiar de Julian, a mesma que eu vira em cartões de aniversário, listas de compras e bilhetes deixados na bancada da cozinha durante os anos em que eu acreditava que éramos parceiros construindo uma vida juntos. Ele alegou ter cometido erros terríveis, que o caso extraconjugal havia sido uma crise de meia-idade da qual se arrependia profundamente, e que a fraude financeira havia saído do seu controle assim que ele começou a trilhar esse caminho. Ele disse que entendia porque eu o havia exposto publicamente e aceitou que merecia as consequências que se seguiram. Mas ele perguntou se havia alguma possibilidade de perdão, não para reconciliação, mas para sua própria paz de espírito, para que pudesse seguir em frente sem carregar o peso de saber que eu o odiava. Li aquela carta uma vez e depois a guardei numa gaveta com todos os outros documentos do nosso divórcio. Catherine havia me aconselhado a não responder a nenhuma comunicação de Julian, e eu segui esse conselho sem hesitar. Mais tarde daquela noite, peguei a carta e a li novamente procurando por algo que não conseguia nomear. Talvez remorso, verdadeira responsabilidade em vez de desculpas. Reconhecimento da pessoa que ele destruiu, em vez de se concentrar em seu próprio sofrimento e na necessidade de absolvição. Tudo o que encontrei foram justificativas envoltas em autopiedade e pedidos de perdão que priorizavam sua paz de espírito em vez do dano que ele havia causado. Queimei a carta na minha lareira, observando o papel enrolar e escurecer, transformando 6 páginas de pedidos de desculpas que chegaram tarde demais para importar em cinzas que desapareceram pela chaminé no ar da noite. As cinzas da carta de Julian se depositaram na lareira, e eu fiquei sentado observando os últimos fragmentos brilharem e desaparecerem até que nada restasse além do leve cheiro de papel queimado. O gesto simbólico de destruir seu pedido de perdão deveria ter sido catártico, mas em vez disso, me deixou com a mesma sensação de vazio que acompanhou cada vitória nesse processo. 6 meses após o jantar de aniversário em Bela Corte, eu estava no meu escritório recém-reformado com vista para o jardim onde rosas floresciam em cores que minha avó havia plantado décadas antes de eu nascer. A casa agora era minha de maneiras que iam além da propriedade legal, documentadas em processos judiciais e registros de propriedade. Cada cômodo havia sido sistematicamente redecorado para apagar vestígios da presença e das preferências de Julian. Eu pintei o quarto principal de um cinza suave que transmitia calma, em vez do azul marinho vibrante que Julian insistia ser sofisticado. Os móveis que havíamos escolhido juntos durante os otimistas primeiros anos de casamento foram vendidos ou doados, substituídos por peças que selecionei sozinha, baseada puramente em minhas próprias preferências estéticas, sem concessões ou negociações. Obras de arte que eu vinha colecionando discretamente há anos, guardadas em armários porque Julian as achava abstratas demais ou femininas demais, agora estão penduradas nas paredes de toda a casa. A reforma da cozinha que eu planejei por 2 anos enquanto Julian roubava nossas economias para financiar seu caso extraconjugal foi finalmente concluída com o dinheiro do acordo de divórcio. As novas bancadas de quartzo claro substituíram o laminado antigo. Os eletrodomésticos atualizados incluíam um fogão profissional que eu queria, mas que Julian considerou excessivo para alguém que não era chefe. Um recanto para o café da manhã, com janelas com vista para o jardim, proporcionava o espaço onde eu me sentava na maioria das manhãs para tomar café em silêncio, lendo jornais ou simplesmente observando os pássaros que visitavam os comedouros que eu havia instalado. A transformação tinha sido cara, consumindo uma parte substancial dos fundos do acordo que Catherine havia conseguido. Mas o preço a pagar era necessário para minha sobrevivência naquele espaço. Eu não podia continuar vivendo no que parecia um museu que preservava um casamento fracassado. Eu precisava criar algo novo a partir das ruínas do que havia sido destruído, habitar espaços que refletissem a pessoa que eu estava me tornando,
Em vez da pessoa que eu havia sido quando acreditava que parceria significava atender às preferências de outra pessoa em detrimento das minhas. O jardim tornou-se minha principal forma de terapia durante aqueles meses de reforma e reconstrução emocional. Passei horas nos fins de semana cavando a terra e podando roseiras, arrancando ervas daninhas e plantando novas variedades que floresceriam em cores que Julian nunca tinha visto. Observar as coisas crescerem sob meus cuidados, de maneiras que meu casamento jamais havia proporcionado, forneceu evidências tangíveis de que atenção cuidadosa e condições adequadas podiam criar beleza mesmo em terrenos negligenciados ou danificados. Minha avó teria compreendido essa necessidade de reconstruir através do trabalho físico, de criar algo belo a partir de circunstâncias que deveriam ter me destruído. Ela fizera o mesmo após a morte do marido e novamente após o divórcio, canalizando a dor e a raiva para negócios, propriedades e jardins que sobreviveram aos homens que tentaram destruí-la. Minha reputação no departamento de planejamento urbano mudou de maneiras inesperadas após o vídeo viral que já foi visto mais de 15 milhões de vezes em diversas plataformas. Colegas que antes me consideravam passivo e complacente agora me tratavam com um respeito que por vezes beirava a cautela, como se tivessem visto algo em mim que desconheciam e não soubessem como interagir. Com essa capacidade revelada de destruição estratégica. Fui promovido a gerente sênior de projetos 3 meses após a finalização do divórcio. A promoção veio acompanhada da incumbência de liderar a iniciativa de revitalização do centro da cidade que eu vinha defendendo há anos. Um projeto que envolve a coordenação entre o governo municipal, incorporadoras privadas e organizações comunitárias para criar moradias acessíveis sem desalojar os moradores atuais. Minha supervisora, Margarete, que sempre fora cordial, mas mantinha uma distância profissional, me chamou ao seu escritório para me dar a notícia pessoalmente, em vez de usar o habitual e-mail. Você se defendeu quando mais importava, disse Margarete, num tom que sugeria que ela estava compartilhando algo importante e não apenas conversando. Isso exige uma força que raramente vemos, especialmente em pessoas que foram subestimadas. Acho que você trará essa força para este projeto. A promoção incluiu um aumento salarial substancial e acesso a recursos que me haviam sido negados anteriormente, quando colegas homens com menos experiência receberam preferência para tarefas de destaque. Dediquei-me ao trabalho com uma intensidade que surpreendeu até a mim mesma. Passava os fins de semana analisando propostas de desenvolvimento e reunindo-me com líderes comunitários, criando soluções para bairros que haviam sido negligenciados por muito tempo pelos processos de planejamento urbano, que priorizavam o lucro em detrimento das pessoas. O trabalho se tornou mais do que uma simples ascensão profissional. Tornou-se a prova de que eu podia construir algo significativo a partir da destruição. Que o mesmo pensamento estratégico e a preparação cuidadosa que usei para destruir Julian poderiam ser redirecionados para criar mudanças positivas em minha comunidade. Catherine Brennan e eu desenvolvemos uma amizade genuína que ultrapassou nossa relação profissional de advogada-cliente. Ela ligava periodicamente para saber como eu estava e nos encontrávamos para jantar em restaurantes tranquilos, onde conversávamos sobre trabalho, vida e a natureza complexa da justiça em casos nos quais a vitória legal não necessariamente resultava em cura emocional. Ela me contou, durante um desses jantares, que usava meu caso como exemplo em consultas com outros clientes que estavam considerando o divórcio, apresentando-o como prova de que preparação e paciência podiam transformar a condição de vítima em vitória. Mas ela também admitiu que seu tom estava ficando mais cauteloso, que às vezes se preocupava comigo. Você ganhou tudo legalmente. Catherine disse, a casa, o acordo financeiro, a destruição completa da carreira e da reputação de Julian. Mas quero ter certeza de que você também está ganhando pessoalmente. A vingança é satisfatória, mas não é a mesma coisa que a cura. São processos diferentes, e um não produz automaticamente o outro. Suas palavras ficaram comigo por dias. Refletindo sobre isso enquanto tomava o café da manhã e trabalhava no jardim à noite, percebi que estava tão focada na vitória legal e na vindicação pública que não havia considerado o que viria depois que esses objetivos fossem alcançados. Entrei para um grupo de apoio para pessoas que estão se recuperando de traição e abuso financeiro. Os encontros acontecem todas as quintas-feiras à noite no porão de uma igreja,
com cadeiras dobráveis e café doado. Ouvir outras pessoas compartilharem histórias semelhantes à minha me proporcionou uma perspectiva que eu não havia encontrado em vitórias judiciais ou vídeos virais. Eram pessoas que haviam sido destruídas por parceiros em quem confiavam e que agora estavam envolvidas no difícil trabalho de reconstruir suas identidades e vidas após essa destruição. Comecei a fazer aulas de cerâmica aos sábados de manhã em um centro comunitário do outro lado da cidade. Era algo que eu sempre quis experimentar, mas nunca tinha arranjado tempo durante meu casamento, já que os fins de semana eram consumidos pelas preferências e horários do Julian. Trabalhar com argila proporcionava um tipo de terapia diferente da jardinagem. A satisfação de criar beleza funcional a partir da matéria-prima, com atenção paciente e disposição para aceitar a imperfeição. Retomei o contato com amigas que havia negligenciado durante meu casamento. Mulheres que eu conhecia antes de Julian, e que gradualmente desapareceram da minha vida à medida que eu me adaptava às suas preferências sociais e obrigações profissionais. Reconstruir essas amizades exigiu reconhecer que eu havia permitido que relacionamentos importantes se deteriorassem. Assumir a responsabilidade pelas escolhas que fiz, mesmo reconhecendo que essas escolhas foram influenciadas por dinâmicas que eu não compreendia totalmente na época. Um ano após o jantar de aniversário em Belacorte, eu estava no meu quarto usando o colar de diamantes da minha avó e olhando meu reflexo no espelho de corpo inteiro que eu havia instalado durante a reforma. A mulher que olhava para trás era diferente daquela que entrará naquele restaurante acreditando que seu casamento poderia ser salvo através do otimismo e da conciliação. Em alguns aspectos, eu havia me tornado mais inflexível, mais desconfiado da confiança fácil, mais rápido em reconhecer a decepção e o comportamento egoísta nos outros, menos disposto a dar às pessoas o benefício da dúvida quando suas ações contradiziam suas palavras. Essas mudanças foram sentidas como perdas de inocência ou otimismo que não poderiam ser recuperadas. Mas eu também me tornei mais forte, mais segura do meu próprio valor, independente da validação de outra pessoa, menos disposta a aceitar tratamentos que me diminuíssem ou a me adaptar a preferências que exigissem que eu me tornasse menor ou mais quieta, mais capaz de pensamento estratégico e preparação cuidadosa ao enfrentar desafios que exigiam esforço contínuo em vez de uma resposta emocional imediata. A vingança que eu havia arquitetado contra Julian fora completa e pública, e exatamente o que ele planejara para mim se voltou contra seu próprio arquiteto, com juros. Se isso me tornou uma pessoa melhor era uma pergunta que eu havia parado de tentar responder porque a própria estrutura parecia errada. Melhor do que o quê? Melhor do que quem? A questão pressupunha absolutos morais em situações muito mais complexas do que simples julgamentos de certo e errado poderiam abordar. Eu tinha feito o que precisava para sobreviver, o que precisava para recuperar o poder que me fora roubado por meio de mentiras sistemáticas, fraudes financeiras e crueldade gratuita. As pessoas costumam dizer que a vingança não leva a nada, que o perdão representa o caminho mais elevado, que assumir uma postura moral superior produz melhores resultados do que descer ao nível daqueles que nos prejudicaram. Talvez eles estejam certos em termos abstratos. Talvez eu devesse ter assinado aqueles papéis do divórcio em particular, aceitado a traição com dignidade e reconstruído minha vida sem o confronto dramático que agora foi visto por milhões de pessoas que eu jamais conheceria. Mas Julian escolheu transformar minha humilhação em um espetáculo público. Ele selecionou aquele restaurante, convidou aquele público e planejou cada detalhe da minha destruição para seu próprio entretenimento e busca de validação. Ele me entregou os papéis do divórcio na frente dos amigos dele e da amante, que usava o colar da minha avó, esperando que eu desabasse em lágrimas para justificar a narrativa dele sobre o nosso casamento fracassado. Eu simplesmente respondi com a verdade, em vez de aceitar o papel de vítima passiva que ele havia criado para mim em sua história. Saí de lá com tudo o que importava. Minha casa, minha carreira, o colar da minha avó. A consciência de que mulheres discretas, quando levadas ao limite, podem se tornar forças capazes de remodelar o cenário ao seu redor. O jantar de aniversário que Julian planejou para o meu aniversário acabou se tornando o dele. Aprendi que a melhor vingança não é aquela servida fria, mas sim publicamente, com provas diante de todos que pensavam que você simplesmente aceitaria a derrota. Julian queria me esquecer e construir uma nova vida com Penélope.
Em vez disso, ele se lembrará de mim todos os dias pelo resto da vida. Essa foi uma satisfação que o dinheiro simplesmente não pode comprar. Se esta história de justiça calculada e poder recuperado te cativou completamente, clique no botão curtir. Agora mesmo. A minha parte favorita foi quando a Sadie assinou calmamente os papéis do divórcio antes de revelar a apresentação que expôs tudo o que o Julian tinha feito. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo. Não perca mais histórias emocionantes de traição e redenção como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.